Fala, meu povo! Essa semana que está finalizando, nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher. É uma data internacional, uma data que é muito valorizada, mas e que muita gente nesse dia então comemora. Mas não tem muito o que comemorar, pelo menos não no Brasil. O Banco Mundial soltou um estudo que detalha os níveis de desigualdade entre homens e mulheres ainda no âmbito, principalmente no âmbito profissional. As mulheres levam mais tempo para chegar no topo das carreiras e ganham, em média, 30% a menos que o homem ocupando a mesma função. E aqui, não adianta você ficar chateado com o que eu vou falar, porque o que tem por trás disto é um machismo que nós chamamos de machismo estrutural. Eu vou dar um dado hoje para você entender o que é o machismo estrutural. O machismo estrutural é um machismo que está na sociedade. Ele está arraigado em cada um de nós, inclusive nas mulheres. Elas nem percebem que tem um pensamento machista. Hoje eu vou me ater apenas a um dado. 51%, aproximadamente 51, 53% dos nossos eleitores são mulheres. Mas nós não temos 10% de mulheres eleitas pelo voto. E por que isto acontece? Porque as mulheres não votam em mulheres. E por que uma mulher não vota em outra mulher? Ela nem sabe disso. É isso que nós chamamos de machismo estrutural. Ela não percebe, mas no imaginário dessa mulher, que foi criado dentro de uma concepção machista, determinados cargos só podem ser ocupados por homens. Por isso, ela não sente segurança para votar em uma mulher. Em Palmas, nós temos uma prefeita, mas que vira e mexe é ridicularizada exatamente por ser mulher. Não necessariamente por ser a nossa gestora, mas por ser mulher. E aí não depende se eu gosto ou não gosto dela. O fato é que eu tenho que tratá-la se ela é uma boa gestora ou se ela não é uma boa gestora. Nós teremos a oportunidade de conversar e de aprofundar um pouco mais sobre esse tema. É um tema muito complexo, mas é um tema que vale a pena e sempre que eu tenho a oportunidade eu converso com os meus alunos sobre isso. Está todo mundo assustado com o aumento dos combustíveis. A gasolina aumentou, o óleo diesel aumentou. Aumentando o óleo diesel, nós teremos um aumento nos fretes. E isso vai impactar em toda a cadeia produtiva brasileira. E afinal de contas, é culpa de quem o aumento dos combustíveis? Bom, primeiro, estão falando aí que tem a ver com a guerra da Ucrânia. É verdade, tem. Por quê? Porque no mundo globalizado tudo está conectado. O petróleo, o barril do petróleo, que custava 91 dólares, agora foi para 130, 118, 130. E, obviamente, isso impactou nos preços aqui. Agora tem um problema anterior a isso, que é sobre privatizar ou não privatizar a Petrobras. Como é que nós poderíamos fazer uma empresa que pudesse estar mais conectada com a nossa realidade? O petróleo é uma commodity, então o preço é internacional. Mas a Petrobras, ela é autossuficiente na prospecção de petróleo. Ou seja, nós não importamos petróleo. Hoje, nós importamos gasolina, importamos óleo diesel, mas não importamos petróleo. Se nós não tivéssemos que importar nada e nós fôssemos autossuficientes na prospecção do petróleo e no refino do petróleo, nós poderíamos estabelecer um preço em reais, não um preço dolarizado. Essa que é a questão principal, porque a Petrobras é uma empresa de capital misto. 51% pertence ao governo brasileiro, pertence a nós, e 49% pertence ao mercado. Então, ela é uma empresa que precisa dar lucro. E essa que é a questão principal. Quem prometer que vai resolver rapidamente, não é simples assim. Para que nós possamos fazer isso, uma série de alterações teriam que ser feitas. Portanto,
é uma conjunção do preço internacional do petróleo com a forma que a Petrobras escolheu para calcular o preço do combustível no Brasil e mais o conjunto de impostos que compõem todos os preços no Brasil. Ou seja, são vários fatores que explicam o combustível caro que nós pagamos. E não é fácil de resolver, porque não depende só do Poder Executivo, não depende só do Poder Legislativo, depende do mercado, depende de uma série de fatores. Nós, infelizmente, vamos ter que conviver ainda com outros aumentos de combustível. Fala, meu povo! Mais um vídeo aí com o tema Rússia. Mas agora eu não quero falar sobre a guerra em si, a guerra militar, né, as disputas militares. Eu quero apresentar uma outra perspectiva da guerra. Esta guerra, como boa parte das guerras, como por exemplo a Primeira Guerra Mundial e como consequência a Segunda Guerra Mundial, são guerras que têm um viés econômico muito forte. Na verdade, é um conflito econômico. Os atores desta guerra, no momento, é a Ucrânia e a Rússia. Mas nós temos outros atores importantes. Nós temos os Estados Unidos e os países da Europa em uma organização militar chamada OTAN. Nós temos a China, nós temos a Índia. E aí tem um detalhe importante. A China e a Índia são potências econômicas emergentes. A Rússia, a China, o Brasil e a África do Sul, eles fazem parte de um grupo de países emergentes, chamado de BRICS. Estes países estão procurando um lugar ao sol junto ao G7, que são os 7 países mais ricos do planeta. Estados Unidos e Canadá aqui na América, lá na Europa, a França, a Inglaterra, a Itália e a Alemanha, e o Japão, lá na Ásia. Então, junto a esses, os BRICS. Portanto, nós teremos uma mudança na geopolítica. E os especialistas dizem que vem aí uma nova ordem política mundial. Haverá uma reorganização das forças. Sem dúvida nenhuma, temos atores novos. A Rússia, a ver como ela sairá desta guerra. A China, que é ao mesmo tempo uma potência militar e uma potência econômica. Os Estados Unidos, que até então exerceu a hegemonia da economia mundial, juntamente com os países da União Europeia. Esta é uma guerra que tem um viés econômico muito grande. E no mundo globalizado, nós estamos sentindo no bolso os efeitos da guerra. E esta guerra, ela trará efeitos em todo o planeta, na economia de todos os principais países, porque é uma guerra global do ponto de vista da economia. O tema pode ser polêmico, mas eu não tenho a intenção de ser polêmico. O tema é: qual o sentido da religião? Eu fiz um outro vídeo sobre intolerância religiosa. Esse é um tema que eu gosto muito, porque o meu mestrado é nesta área. Eu fiz um mestrado em ciência da religião. E nós fazemos lá uma análise sociológica e antropológica da religiosidade. Não se estuda teologia nesse mestrado. Pois bem, qual é o sentido da religião? Toda religião no planeta, ela responde a 2 perguntas básicas: de onde nós viemos e para onde nós vamos. Essas são 2 perguntas que são profundamente filosóficas e a religião tem a pretensão de respondê-las. No entanto, o processo religioso da atualidade está muito conturbado. Os pensadores, os sociólogos do século XIX, entre eles o Max Weber, ele acreditava que no século XXI nós não teríamos mais religião, porque a ciência teria respondido todos os questionamentos do homem.
Mas nós estamos em 2022 e a religiosidade e a religião estão cada vez mais fortes. Especialmente a religião. E especialmente um tipo de religião que os especialistas chamam de fundamentalistas. São aquelas áreas de determinada religião que têm um pensamento mais extremista. O que nós temos visto é isso, um crescimento desse tipo de religiosidade. E este tipo de religiosidade, ela é nociva, porque ele interpreta o mundo a partir da religião dele e acha que o mundo todo deve ser norteado por este pensamento religioso. Isso é muito ruim, porque você termina impondo a sua forma de ver o mundo aos outros. A religião, ela é importante no sentido moral. Claro, todas as religiões, elas normatizam o homem. Elas tornam o homem, sem dúvida nenhuma, um ser melhor. Porque elas têm, de maneira geral, um princípio moral. Traduzindo, você tem que fazer o bem para alcançar a perspectiva de paraíso, se for uma religião monoteísta que acredita em paraíso. Você tem que fazer o bem para que você possa desencarnar e reencarnar, se for uma religião oriental que trabalha com a evolução do espírito, a morte apenas do corpo físico. Qualquer que seja ela, tem esse princípio moral. Agora, para além disso, uma pessoa que é ateu, por exemplo, ela poderia ser uma pessoa boa? Claro que sim, porque ela poderia ser regida por princípios éticos. A ética, ela tem o papel de tornar o homem um ser humano melhor, sem ter a perspectiva da moral que a religião trabalha. Então, qual é o sentido da religião? O sentido da religião é nos tornar pessoas melhores. Fala, meu povo! Olha aí mais um vídeo do professor Crisólito. Mais um vídeo com aquele viés filosófico, né? Eu, há uns dias atrás, falei para vocês do Mahatma Gandhi, que é um pacifista indiano, né? E hoje eu trouxe também uma história muito legal mesmo do Gandhi, né? Que conta um pouco do princípio que ele defendia, que é seja o exemplo, que é o tema nosso hoje. Seja o exemplo. Diz que o Gandhi já era famoso lá na Índia e muitas pessoas iam até ele para pedir conselho, para serem orientados, essa coisa toda. E aí teve um dia que uma mulher foi, né? E aí depois de ficar um tempo na fila de espera, ela conseguiu falar com Gandhi e aí ela relatou a seguinte situação. Ela falou: olha, Gandhi, o meu filho é um grande comedor de açúcar e o açúcar não é saudável. Então eu tenho certeza que se você puder dar um conselho a ele, se você puder orientá-lo e falar para ele parar de comer açúcar, ele obedece, porque ele acha você um grande líder, um grande pacifista. Pois bem, o Gandhi falou para ela: então faça o seguinte, daqui a 15 dias você volte aqui, você e o garoto, para que eu possa falar com ele. Bom, passaram-se 15 dias, a mulher veio com o jovem, e quando, depois de ficar um tempo na fila para falar com o Gandhi, ela finalmente conseguiu falar com ele. E quando os três se reuniram ali, o Gandhi falou para o garoto: olha, pare de comer açúcar, porque açúcar não é saudável, o açúcar não é bom para a saúde. E aí deu essa orientação a ele. E aquela mulher ficou assim olhando e falou para ele: mas Gandhi, há 15 dias você poderia ter falado isso para o meu filho, né? Por que você pediu 15 dias para falar isso? Ele falou: porque há 15 dias atrás eu também era um grande comedor de açúcar. Ou seja, ele, a partir daquele dia, decidiu não comer mais açúcar, e 15 dias depois ele então pôde dar o conselho para aquele jovem, porque naquele momento ele já era um exemplo. A vida é um pouco isso, entende?
Seja o exemplo. Quando você for dar uma orientação, seja o exemplo. Busque sempre fazer aquilo que é correto, aquilo que é certo, aquilo que vai te tornar um ser humano melhor. Seja o exemplo. Curte aí nosso vídeo, dá um like, segue a gente lá nas redes sociais e nos ajude e nos motive a fazer outros vídeos.